Hoje nós vamos para a aula 3 do curso Antropologia da Mulher, na visão de Edith Stein. E a aula 3 se chama Antropologia Dual, o Feminino e o Masculino. Então vou apresentar para vocês o esquema, como toda aula, primeiro eu apresento os pontos que nós vamos falar. Então, primeiro vou falar a diferença entre essência e natureza, retomando os pontos apresentados na aula 2. Depois eu vou falar da vocação, o que é vocação e qual é a vocação da natureza humana de modo geral, a vocação específica do homem e da mulher a partir do relato bíblico, como apresenta Edith Stein. Depois eu vou falar da diferença entre o masculino e o feminino, os traços essenciais de cada um, que a gente já começou a falar um pouquinho na aula passada, e vamos falar como uma atitude da alma feminina e da alma masculina diante do mundo, uma postura, uma atitude, uma tendência natural. Depois, o item D é reciprocidade e integração. Reciprocidade como o modelo de relação entre o homem e a mulher, como um modelo de ajuda mútua, de reciprocidade, e a integração é como o nosso desenvolvimento, como o nosso processo de formação individual, ele passa pela integração entre os elementos masculinos e femininos dentro de nós. Então, começando pela essência e natureza, nós vamos retomar que na aula passada nós falamos da constituição da pessoa humana. Vocês lembram que falamos das dimensões do corpo, da psique e do espírito. Depois, dentro dessa constituição, Edith Stein fala da espécie humana e essa espécie que é articulada em masculino e feminino. Então, a espécie masculina e feminina, que ainda aqui nós estamos falando no nível das essências, no nível de uma visão ideal, de uma visão arquetípica. E aí é importante distinguir, então, na natureza. Essa essência, ela se concretiza de forma singular na natureza de cada pessoa. E é importante a gente saber que ela é uma visão ideal, essa característica essencial é uma visão ideal e que nunca se concretiza de modo pleno, ou seja, nós nunca vamos chegar a concretizar esse ideal de modo pleno, faz parte do nosso processo de formação, o caminho em direção a essa plenitude, mas que nunca se completa na natureza humana, né, aqui na Terra. Então, para fazer essa diferença entre essência e natureza é muito importante para compreender a antropologia de Edith Stein. Então, é uma chave interpretativa muito importante. Então, quando nós estamos falando do nível das essências e quando nós estamos falando do concreto, de pessoas concretas, de como isso se realiza no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, esses três âmbitos que nós apontamos, do ser humano geral, com a sua constituição de corpo, psique e espírito, a espécie masculina e feminina e o indivíduo singular, eles apontam para uma tripla vocação que cada pessoa é chamada a responder. E aqui, para falar da vocação, Edith Stein dialoga novamente com a teologia. Ela vai dizer, ela vai compreender essa vocação a partir do relato bíblico, do Gênesis, e ela diz que a palavra de Deus nos oferece um roteiro que nos ajuda a interpretar o material demonstrativo da vida. Então, antes de apresentar essas vocações, vamos retomar o que é vocação, né? Edith Stein fala que a palavra vocação, ela é usada no senso comum de uma forma muito reduzida, que perde o seu significado. Normalmente nós usamos vocação para falar da profissão de alguém ou de um modo de ganhar a vida. Mas ela diz que a vocação é algo muito mais amplo e mais profundo. O que é a vocação? Ela vai dizer que é um chamado de alguém a alguém, então de alguém, para algo, de modo perceptível. Ou seja, tem a ver com as nossas capacidades, é algo que está predestinado a nós, que está presente. Lembra quando a gente falou do núcleo, né, daquele germe do nosso potencial, que contém a nossa singularidade, a nossa individualidade. Então, é algo que vem conosco, uma predestinação a realizar algo nesse mundo. E Edith Stein fala, em última instância, quem nos chama é Deus, quem convoca é Deus. Então, a vocação é um chamado individual
que Deus faz para cada um e que já está presente na nossa natureza de acordo com as nossas capacidades, de acordo com a nossa singularidade. Cada um é chamado a algo único, a dar uma contribuição única no mundo. Mas essa vocação, ela se realiza em cada singularidade e ela faz parte também de uma vocação mais ampla, que todo ser humano é chamado, que é a vocação da natureza humana geral. Depois ela vai falar da vocação do homem e da mulher e de como isso se concretiza na vocação de cada pessoa única. Então, para falar da vocação comum, ela pega a passagem do livro do Gênesis 1, 26 a 29. Eu não vou ler agora, mas eu sugiro que vocês peguem e leiam com calma depois que vocês assistirem a aula, ou se quiserem fazer uma pausa, lê o texto e retoma o vídeo. Então, ela vai falar que existe uma vocação comum à espécie humana, né? Quando o homem é criado, Deus apresenta essas 3 tarefas ao homem: ser imagem de Deus, ter descendência e dominar a terra. Essa, então, é a vocação apresentada na ordem original, né? No paraíso, no momento da criação. No segundo momento, depois da queda, ela vai perceber que as consequências do pecado foram diferentes para o homem e para a mulher. E aqui ela vai então perceber que essa tripla vocação ela tem pesos diferentes no homem e na mulher. Para o homem, né, a consequência do pecado foi a luta pelo pão, né, o suor pelo trabalho. Então, a luta pelo pão. E na mulher, a consequência foi as dores de parto. Então, o que ela fala? Essa tripla vocação, ela tem um peso diferente, ou seja, no homem, o peso maior é sobre o domínio da terra, porque a consequência foi a luta, né, pelo trabalho da terra. E na mulher, é o ter descendência, né, porque a consequência foi as dores de parto. Então, essa tripla vocação, no momento da queda, ela passa a ser específica e ter pesos diferentes no masculino e no feminino. E ainda no momento da redenção, quando ela, também pela passagem do Gênesis, né, ela distingue a vocação do homem e da mulher. A diferença no paraíso, o masculino e o feminino, o homem e a mulher, se apresentam como um casal, né, Adão e Eva. No momento da redenção, também está presente o masculino e o feminino, mas na figura de mãe e filho, Maria e o filho do homem, Maria e Jesus Cristo. Então, masculino e feminino ali também se evidenciam e também se evidencia uma vocação diferente, específica de cada um. Através de Maria, nós vemos, e Edith Stein fala, que a gente atribui a Maria a luta contra o mal, mas que essa vocação ela é estendida a todas as mulheres. Então, no momento da redenção, a mulher tem essa vocação da luta contra o mal e a recuperação da vida. E no homem seria aguardar a coroação na figura de Cristo. Então, a gente vê que essa vocação ela é distinta no paraíso, na criação, na queda e na redenção. Então, nós vamos passar agora para o item C, o masculino e o feminino. Porque essas diferentes vocações, esses pesos diferentes, né, na vocação do homem e da mulher, do masculino e do feminino, elas se traduzem em atitudes diferentes diante do mundo. Lembrando que aqui a gente ainda está falando de uma visão essencial. Então eu vou apresentar para vocês as atitudes, as tendências, né, atitudes básicas da alma feminina e da alma masculina, na sua forma essencial. Então, o masculino, pensando na vocação primeira de submeter a terra, tem essa atitude, né, de submeter a terra a partir do conhecimento, da dimensão espiritual, do intelecto, do conhecimento. É uma atitude diante do mundo de luta e de conquista. Como é que a pessoa se posiciona diante do mundo, né? Essa tendência, esse impulso de luta e de conquista. Também, Edith Stein fala da posse, né? Do usufruto dos bens e dos prazeres que a terra pode dar, né? Que o mundo pode dar. Depois, a tendência a transformar, então, essa terra, a transformar o mundo pela ação criadora, né? E aqui a gente vê
atividades como a agricultura, a arte, o próprio governo, né? Então, a partir de uma ação criadora, de uma ação formadora, transformar o mundo. Mas ela fala que essas 3 atitudes, então o conhecimento, o usufruto dos bens pela posse e a ação formadora, é muito difícil realizar isso de um modo pleno. Então, quando a gente está focado mais no conhecimento, num conhecimento mais puro, livre de interesses, acaba ficando um pouco de lado o usufruto dos bens, das posses. Ou quando a gente está também numa ação criadora, a gente acaba deixando de lado o conhecimento no espiritual nesse sentido. Então, a gente não consegue abarcar esse todo. Isso faz com que essa atitude diante do mundo acabe se direcionando em uma única direção, né? Em uma atividade específica. Então, é tendência do masculino essa atenção específica, a especialização, aprofundar em um âmbito específico, né? Que ela vai chamar de um desenvolvimento unilateral. E também a tendência maior à abstração. O conhecimento privilegiado, né, do masculino é pela abstração. Já no feminino, né, com essa vocação prevalente da descendência, do cuidado, isso repercute na alma feminina como uma atitude diante do mundo, então, de cuidar, de promover o crescimento, não só da própria mulher ou da própria pessoa, dos filhos, mas também de todo ser humano que ela encontra no ambiente em que ela está, né? De todos os que estão à sua volta. A atenção do ser feminino tende a ser para as pessoas, né? Enquanto para o ser masculino, para as coisas mais objetivas. Então, a atenção à pessoa, o modo de conhecer é mais concreto, né? Pelos sentidos, o modo concreto, a partir das situações concretas. E aqui Edith Stein, quando vai falar da formação das mulheres, ela faz essa crítica à formação da época, que ela dizia que era uma formação muito abstrata, muito masculina nesse sentido, né? E a importância de trabalhos manuais, de outros tipos de trabalhos, para ajudar num conhecimento mais concreto. E o desenvolvimento pleno, a mulher diferente do homem, ou o ser feminino diferente do ser masculino, tende a se desenvolver em todas as direções, a buscar essa plenitude, essa integração de todas as dimensões. Nem sempre ela consegue, mas é uma tendência, é um olhar maior para o todo, né? Enquanto o ser masculino está mais focado na especialização, o ser feminino tende a ter essa visão ampla do todo e a buscar um desenvolvimento em todas as direções. Mais uma vez, a gente falou que isso são visões essenciais e se concretiza em cada singularidade de um modo único. Por isso é comum a gente ver também mulheres que têm características mais masculinas, às vezes uma maior objetividade. A própria Edith Stein, que se dedicou à filosofia pura, né? Essa abstração, essa ciência dura nesse sentido, né? Da abstração do trabalho intelectual, poderia ser considerado uma característica mais masculina, mas uma característica própria de Edith Stein. Por isso a gente tem que olhar para cada singularidade. E da mesma forma existem homens, né, que a gente percebe essa atitude mais maternal, cuidadora, acolhedora. Então não são características exclusivas do homem e da mulher, mas são características masculinas e femininas, né? E Edith Stein também vai falar que essas características, elas não têm um valor em si, né? Elas são como um material bruto e que a pessoa precisa ser lapidada para que ela se transforme em um valor. Se a pessoa não for formada, essas tendências também elas acabam se degenerando. Ela fala que vira uma forma de esclerose. Em vez de se tirar um valor desse material bruto, a gente acaba prejudicando, tirando uma postura negativa. E o exemplo que ela vai dar, nos homens, ela fala que esse usufruto dos bens e prazeres, o homem pode não levar em conta as leis próprias da natureza, né? Então, violentando, né? Usufruindo de uma maneira desenfreada a partir do seu próprio desejo, sem considerar, sem o cuidado próprio com as leis de cada coisa, com as leis da natureza. Na mulher, ela também vai falar que por exemplo, a tendência ao desenvolvimento pleno ou a atenção a tudo
pode se caracterizar como uma superficialidade, uma dispersão, né, em querer saber de tudo, mas não se aprofundar em nada, ou ainda num desejo excessivo de ser reconhecida, né, pelo valor da pessoa, mas como uma crítica, daí pode ser recebida como atinge muito pessoalmente a mulher, né? E ela acaba se ressentindo pela crítica, então não conseguir receber a crítica. Também em relação não só a ela, mas em relação ao filho, aos maridos, que tem que ser sempre os mais bonitos, os mais inteligentes. Então essa crítica muitas vezes é mal recebida, uma crítica em relação aos seus, né? Também isso pode se degenerar na bisbilhotice, na fofoca, esse interesse pela pessoa, mas não interesse genuíno de ajudar a desenvolvê-la no seu modo pleno, mas um interesse no sentido de uma manipulação ou no sentido do controle, de querer saber de tudo, mas não para ajudar a crescer e ficar simplesmente na fofoca, nessa superficialidade. Então, são características essenciais, um material bruto, que é preciso de um trabalho de formação para ajudar a desenvolver. Então, essas distorções das características do masculino e do feminino, elas acontecem por causa da natureza caída, quer dizer, elas fazem parte da nossa natureza caída e é uma luta a gente conseguir se aperfeiçoar e tirar um valor a partir disso. E Edith Stein vai falar então, se ela faz parte da natureza caída, é preciso restabelecer a relação filial com Deus, porque foi a partir dessa ruptura da relação filial com Deus que todo o nosso ser se desordenou, se desorganizou, né? A gente perdeu essa harmonia interna e essa harmonia nas relações. Então ela vai voltar à raiz e dizer, para a restauração da nossa natureza é preciso restabelecer a relação filial com Deus. E isso é no nosso caminho de santidade pessoal, essa busca de se entregar. Ela fala, quem se entrega nas mãos de Deus é por ele restaurado, né? É o único caminho seguro, ela fala, da formação, é se colocar nas mãos de Deus. E o caminho de santidade, ele não acontece isolado, ninguém se santifica sozinho, assim como ninguém se forma sozinho. Nós nascemos e crescemos em comunidade. E assim também, por isso, Deus nos deu, né, um semelhante, uma semelhante, para nos ajudar nesse caminho de salvação. Em Gênesis, aqui Gênesis 2, 18 e 20, retomando a criação, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Então, se o homem é chamado a ser imagem e semelhança de Deus, se Deus é uma comunidade de amor, é um Deus trino, então, para que a gente possa refletir essa imagem de Deus, nós também precisamos viver nessa comunidade de amor. E aí a gente volta então para a relação original do homem e da mulher, que é uma relação de reciprocidade. Muitas vezes a gente tem uma visão errada e usa expressões no senso comum, como por exemplo, encontrei minha cara metade, né? Como se o homem e a mulher, cada um fosse uma parte e a gente precisasse juntar para ter uma pessoa inteira autônoma. Mas na verdade não é isso, não é uma reciprocidade, quer dizer uma ajuda mútua para que cada um se forme plenamente, integralmente, de modo autônomo. Quer dizer, a gente se forma em comunidade, se forma na relação, mas cada um desenvolve em si, se desenvolve de modo pleno, né? Então não é a minha cara metade, mas é alguém que vai, nessa comunidade de amor, me ajudar a me desenvolver de modo pleno. Não é completamento, né? É reciprocidade, a palavra que Edith Stein usa, que é no sentido de ajuda mútua, né? Uma ajuda na formação pessoal e uma ajuda no caminho de santidade, né? E é interessante que quanto mais a gente caminha em direção à santidade, ela fala, quanto mais a gente se aproxima e passa a se assemelhar a Cristo, que é o modelo de humanidade, mais a gente integra o masculino e o feminino dentro de nós. E nesse sentido ela vai falar dos santos, ela fala como a gente pode perceber pela vida dos santos, os santos homens, como eles refletem uma maternidade, né, uma
atitude de maternidade com as almas que lhes são confiadas, uma docilidade, uma suavidade. Então, quanto mais a pessoa se santifica, mais ela vai integrando, mais ela vai transparecendo essas características, né? E na mulher também, como ela fala na vida das santas, como a determinação, a coragem, vai sendo integrado na vida da pessoa. A gente pode pensar na própria Edith Stein ou em Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, né? Que falam a espanhola forte. Então, como as características do masculino e do feminino vão sendo integrados de modo que a gente se assemelhe mais a Cristo, que é o modelo da humanidade completa, onde as qualidades do masculino e do feminino estão desenvolvidas de forma plena, né? Então, e é importante, assim, o último ponto que eu deixo para vocês, quanto mais a gente aceita, integra os elementos masculinos e femininos em nós, mais nós também aceitamos o outro de uma forma natural, nós conseguimos acolher o outro. E aí o homem e a mulher, a gente vai restabelecendo também essa relação entre o homem e a mulher e ajudando a transformar a sociedade no sentido desse olhar de ameaça, de subordinação, de dominação. Então, quanto mais cada um acolhe em si os elementos masculinos e femininos, mais a gente consegue acolher o outro. Antes de finalizar, vou deixar então 2 perguntas para autoavaliação. A primeira é: qual a diferença entre essência e natureza? E a segunda é para cada um pensar o que você entende por uma relação de reciprocidade. Vou deixar então essas 2 perguntas, vocês não precisam de novo responder para mim, se quiserem podem postar no comentário, mas é principalmente para uma autoavaliação. E na próxima aula, na aula 4, nós vamos falar sobre os tipos femininos, a partir da literatura. Então, até a próxima!